Olá, gente, tudo bem? Então, meu nome é Carlos, eu vou dar aula aí para vocês de português para o concurso do bombeiro. O pessoal também vai tentar PM de São Paulo se preparar, que a gente vai estar preparando umas aulas bem mais dinâmicas, mais interativas e com uma câmera de uma qualidade melhor, que essa aí realmente não está com uma qualidade assim muito adequada. Mas então, a gente vai estar trabalhando em 11 módulos para a prova do bombeiro. É uma prova bem legal para quem quer uma ascensão de trabalho, assim, um crescimento assim rápido, de uma certa forma, dependendo de você, e com salário bem acessível para quem tem só o ensino médio. E a gente vai começar aí hoje com o módulo 1, que fala de gêneros textuais, tá? É uma matéria que não cai muito assim na FUNCEFET, estudando por anos anteriores. Caiu uma questão, e nessa questão que caiu, ela bem simples, ela colocava um texto e você tinha que falar qual tipo de gênero que você estava vendo. Então não era nada muito complicado, muito difícil, não. Era uma coisa bem simples mesmo, mas vamos estudar porque está no nosso edital. A gente vai estudar só as principais partes, tá? Não vamos estudar nada muito a fundo, porque a FUNCEFET não leva muito a fundo no caso as provas, assim. Não leva muito a fundo as provas, mas assim, as questões são bem simples, são bem conteúdo simples, ela não aprofunda muito o conteúdo que nem uma CESP da vida. Então a gente vai ver uma coisa bem básica e bem light para vocês entenderem, tá? A gente vai começar com o módulo 1, gêneros textuais. Tá? E eu vou fazer assim, ó. O edital fala de 4 tipos de gêneros textuais, que é narração, descrição, injunção e argumentação. Então a gente vai começar assim, ó, narração. Desculpa a letra, que minha letra é pequena e feia. Descrição. Injunção. Argumentação. Tá? Então a gente vai ver esses 4 tipos de gêneros textuais. Tá? E o que eu quero que vocês façam? Eu vou falando, não tem como eu ficar, para não perder muito tempo, para não ficar colocando tudo de narração, tudo de descrição, tudo de injunção e tudo de argumentação no quadro. Eu peço, por gentileza, que vocês vão fazendo setinhas, vão anotando e fazendo setinhas no que eu vou falando, que isso é bom, porque até memoriza mais aí a matéria, tá? Então, narração, vamos começar pela narração. Narração, vocês sabem que narrar é o quê? Contar uma história, né? Uma história que você pode ser o personagem, né? Você pode ser alguém observando, ou uma história que alguém contou pra você, tá? Isso é uma narração. Isso aí eu acho que todos já sabem. Agora a gente vai ver o que compõe uma narração. Tempo. Coloca o setinha assim, ó. Tempo. Espaço. Enredo. Personagens. Tá? São esses 4 fatores que compõem um texto narrativo. Tá? O tempo, gente, a gente já sabe mais ou menos, quando está ocorrendo aquilo. Tá? Naquela manhã, o tempo, aquela manhã. Em 1991, o espaço que está ocorrendo aquilo tudo, em Amsterdã, no Rio de Janeiro, naquela cidade, dentro daquela casa assombrada, então é o espaço que está ocorrendo aquilo tudo. O enredo é a história que eu vou contar, tudo que está passando no meu enredo, e os meus personagens, que nada mais é do que aquele fator principal da minha narração, que ele pode ser o cara que participa da história, tá? Que a gente chama de narrador personagem, bota aí um ponto, algum lugar que você tem que escrever, narrador personagem, que é o cara que participa da história. Às vezes ele nem precisa ser o ator principal, mas ele é o coadjuvante ali da história.
E o narrador observador. Que é o cara que observou aquela história. Ele está por fora, tá? Vamos dar um exemplo. Eu estudei muito para passar para juiz federal. Eu estudei muito para conquistar uma vaga de juiz federal. Olha só, eu sou o personagem da história, né? E o principal, porque para eu passar para juiz federal eu tive que estudar muito. Então eu sou o personagem principal, então eu sou o narrador personagem, eu estou narrando a minha própria história. Agora, o Pedro estudou muito para passar no concurso de juiz federal. Olha só, ele é o narrador observador. Ele observou que o Pedro estudou muito até passar no concurso de juiz federal, tá? Então, a gente tem dois tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, nós temos o narrador observador. Nesse termo, nós vamos para a descrição. Lembrando que um texto pode ser narrativo e descritivo ao mesmo tempo, certo? Eu estou narrando algo e começo a descrever, começo a descrever o lugar que eu estou. Por exemplo, uma casa assombrada, com paredes pintadas, com cores escuras, com teias de aranha, com insetos por toda a parte da casa. Olha só como estou descrevendo o que tem dentro dessa casa, como estou descrevendo a casa. Uma música bem descritiva, ou não, é aquela música antiga, quando a gente era bem pequeno, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, né? Então ele começa a descrever a casa, que não tinha nada, não tinha teto, começa a descrever uma casa que era inexistente. Eu não sou muito bom bem cantando, mas é mais ou menos esse conceito de descrição. Passamos para o texto de injunção. Esse aqui é um fator que, se cair, poucos sabem, porque a gente não vê muito em escola a injunção. A injunção nada mais é do que você citar regras, tá? Meio que um imperativo ali, meio escondido, tá? Então, como se fosse assim, uma receita de bolo. Para você fazer um bolo, quais são as receitas? 2 ovos, farinha de trigo, farinha de trigo, gente, eu nem sei, farinha de mandioca, né? Não sei, farinha de trigo, isso. Farinha de trigo, açúcar, leite. Então, o modo de dos ingredientes e o modo de preparo bata isso, faça aquilo. Você vê que o modo de preparo já é tudo o quê? Um imperativo, bata, faça, né? Então, isso é um texto de injuntivo, é como se você estivesse dando uma ordem, tá? Então, quando vocês pensarem em uma injunção, você pensa em uma receita de bolo, mais ou menos, que vai ficar tudo legal. A argumentação já é um texto argumentativo que é o mais importante na minha concepção, tá? Dos gêneros textuais, porque você vê que em redação de concurso, quando o cara é um dissertativo, é quando é argumentativo. Cuidado com isso. Isso é uma parte bem interessante. Vocês têm que ter cuidado, tá? Na hora de vocês confundirem dissertação de argumentação. Dissertação é uma coisa, argumentação é outra. Uma dissertação pode ser argumentativa, mas ela também pode ser informativa, que não tem nada a ver com argumentação, tá? Então vamos lá. Argumentação. Você vai criar uma tese, você tem uma ideia. Vamos supor, drogas. Tá, esse é o meu tempo que eu vou fazer sobre drogas, tá? Comecei a falar. Defini minha tese. As drogas são um mal do século. As drogas são um mal do século. Vou ter que fazer o quê? Argumentos para defender essa minha argumentação, tá? Por que as drogas são um mal do século? As drogas são um mal do século. Por quê? Porque ela atrai a violência. Porque ela incentiva o vício. Por quê? Porque ela atrapalha o desenvolvimento econômico e social do país. Então, as drogas são o mal do século por esse seguinte fato.
Então, o que acontece aqui na argumentação? Você tem uma tese, através dessa tese você vai citar argumentos para que você possa defender a sua tese. Então a argumentação é defesa da sua tese. Essa defesa da sua tese, através dos argumentos, é para que você possa dar, para que você possa ter credibilidade para tentar convencer o leitor da sua tese. Ele aceitando ou não, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Essa pulga atrás da orelha é o sentido da argumentação. Então, a gente tem esses 4 tipos de gêneros textuais, que é da nossa aula 1 hoje. O que eu aconselho a vocês agora que a gente estudou a aula 1? Pegar os exercícios, estudar. Eu estou vendendo no blog, está ali embaixo, a apostila de exercícios de vocês. Tem um dado estatístico de quantas questões caem mais de gramática, por tópicos gramaticais. Eu acho bem interessante, quem puder comprar, vai ser barato, tá? Vai ser uma coisa assim de R$10 a apostila de exercício de português. E estou pensando também o suporte da área de matemática também inclusa nesse quadro, tá? Mas por enquanto está R$10 a apostila de exercício de português. Quem não tem R$10, a gente aceita até cartão pelo PagSeguro, mas quem não tem R$10, pesquisa sobre esses temas aí e alguns sites da internet que vocês vão achar, tá? Cada módulo, eu acho bem interessante isso, cada módulo faz um exercício. No final, a gente vai fazer tipo uns simulados para vocês. Força, foco, fé.